Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Bom estarmos juntos nessa manhã, dia 30 de outubro. Dia de concentração, dia de eleição, dia de escolhas assertivas, dia de reflexão sobre o voto que nós vamos dar ao candidato da nossa preferência. Tome seus cuidados, analise bem antes de votar, não seja influenciado por coisa alguma ou por quem quer que seja, vote consciente, olhe para as pautas dos candidatos e faça a sua escolha mais consciente possível para dar destino e não leve culpa para as urnas, não leve peso para as urnas, leve o seu desejo, a sua vontade e a sua preferência e que Deus nos abençoe nesse pleito. Que tenhamos o resultado que Deus assim desejar. Se Ele é soberano, soberano Ele está também sobre essas eleições. Então, vote consciente e deixe a soberania de Deus agir sobre a nossa nação. Seja conforme o desejo de Deus e o desejo de cada um de nós. Dito isto, nós estamos entrando hoje num capítulo excelente, capítulo 12 do livro de Mateus, e nós vamos nos deleitar com toda essa história e vamos fazer alguns comentários aqui para ajudar a gente a pensar o texto bíblico, tentando tocar aquela corda bem dissonante do texto, não é? Aproximando-nos do espírito do Evangelho para que o Evangelho seja de fato um fator transformador na nossa vida. Venho hoje com muita alegria compartilhar o nosso bate-papo, a nossa escola bíblica pelo ar, com minha querida irmã Loide Nogueira. Seja bem-vinda, Loide. Obrigada, meu bispo. Bom dia, pastor Cláudio. Bom dia. Nossa rádio novelista, né, Cláudio? Rádio novelista. Rádio novelista. Ô, gente, é com tanta alegria, muita alegria que nós estamos aqui. A gente gosta tanto desse momento de estar com nossos líderes e estar com vocês, entrando em sua casa. Nós pedimos essa licença maravilhosa para estar com vocês aí nessa mesa que você preparou o seu café, o seu chá, aquele beijo quentinho, bispo. Ou chibé, quem sabe. O pão né? de queijo, chibé. Eu já tomei muito chibé. E olha, vale a pena. Pegue a sua Bíblia, a sua caneta, toda a sua anotação e vamos lá. Vamos em frente. Vamos nessa. É sempre educadinha, né, Cláudio? Sempre educadinha, né? E também aqui meu querido amigo, meu irmão, Cláudio de Jesus Silveira. Estamos mais aqui, um Silveira, né? Mais mesa. Um Silveira na mesa. Seja bem-vindo, querido amigo. Obrigado, bispo. Obrigado, irmã Lloyd. É bom estar aqui, bispo, nesse mais um domingo, dia 30, né? Que o senhor bem falou. É um dia de reflexão, né? Um dia de colocar a cabeça no lugar, tomar decisões. Mas é um dia também de estarmos em comunhão com Deus, né? Pedindo orientação, pedindo ali que Ele realmente nos conduza a fazer melhor escolha. E fico feliz por estar aqui, né? Mais um Silveira. O João Silveira hoje não está, mas deixou o seu filhinho. Não, seu filhinho. Não bem assim. Não estou chamando o pastor João de velhinho, né? Mas nós estamos aqui. E vamos aqui aprender um pouco mais, compartilhar um pouco mais com o nosso público que tem sido tão assíduo, né? Vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos. Eu espero que você esteja nos acompanhando. Se por acaso um dia você não puder acompanhar aqui o café ao vivo aí pelo seu rádio, você também pode acessar a partir das 9 horas da manhã o YouTube. O canal é Igreja da Colheita. Você vai lá no canal Igreja da Colheita e o Café com Bispo a partir das 9 horas da manhã, né, Diogo? A partir das 9 da manhã ele está sendo postado no YouTube. E aí você não ouve só a nossa voz, mas pode também nos ver, né? Porque nós estamos gravando para a rádio e estamos gravando também para o canal YouTube. Você é nosso convidado para partilhar. São milhares e milhares de pessoas que nos ouvem toda manhã. Esse é um programa ouvido em todo o Maranhão, onde as ondas da 92 chegam.
também chega a transmissão do Café com Bispo, e eu fico muito feliz por essa manhã estar aí tomando café junto com você, né? Muito bem, Loide, nós vamos lá para o capítulo 12 agora, do livro de Mateus. 12. Você tem uma Bíblia, um caderninho de anotações, é hora da gente ler e refletir, não é? Agora a nossa radionovela vai entrar em ação e a Loide vai fazer a leitura aqui. A tua entonação dá muita graça, viu? Você trouxe brilhantismo para o nosso programa. Estou sempre recebendo elogios da tua participação, né? Essa voz feminina que equilibra a nossa truculência às vezes, né? Parabéns aí pelos elogios que eu tenho recebido por você, né? Pela tua participação, palavra ponderada, equilíbrio nas colocações, suavidade no Evangelho. Parabéns, eu estou parabenizando em nome de todos aqueles que me mandam mensagem, né? Então, olha, muito obrigada, né, por essa aceitação, por esse feedback tão carinhoso, né? Um feedback muito, muito carinhoso para nós. E que Deus continue abençoando, né? Nos levando assim e abençoando as nossas vidas. Podemos começar? Vamos lá. Então, nós vamos continuar a partir do versículo 41, viu, gente? Peguei a sua Bíblia, capítulo 12, versículo 41. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração. Porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas, e vocês querem provas. No dia do juízo, a rainha de Sabá virá de longe e apresentará uma prova que condenará esta geração. Porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão. E diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão. Mas vocês se preocupam com provas. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto, procurando um oásis para a alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo, vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então o espírito reúne outros 7 espíritos, ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É assim que esta geração se parece. Vocês pensam que, por remover o lixo de sua vida, estão prontos para Deus. Mas, como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Vamos dar uma paradinha aqui? Meu Deus do céu. Que palavra dura, pontual, e a comparação que ele faz. Quando ele cita Jonas pregando aos ninivitas, ele fala de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente. E os ninivitas, eles eram extremamente cruéis. Eles eram bárbaros e extremamente cruéis. E Jesus diz que, mesmo diante dessa realidade crua da barbaridade dos ninivitas, ao ouvirem o Evangelho, eles foram impactados e mudaram de vida. Agora, aqueles que se habituaram com as escrituras da religião, e eu digo escrituras da religião, porque era uma escritura que gerava verdade do rebanho, não verdades divinas, pois essas verdades divinas são libertadoras, mas o ouvido deles desafinados ouviam verdades do rebanho. E o homem do rebanho se sente seguro nas verdades do rebanho. Essa é a verdade da religião, Cláudio. São verdades do rebanho.
e se sentem ameaçados quando uma verdade fora do rebanho é levantada, porque se sentem inseguros e ameaçados. Esse é o grande perigo que aqueles religiosos estavam vivendo, dentro desse perigo, e perigo também é para nós. Assim, a reflexão é, voltemo-nos para nós para refletirmos as verdades divinas e as verdades do rebanho, que são aquelas verdades que nos posicionam nesse lugar seguro, mas nesse lugar que, de tão seguro que é, se tornou uma gaiola. As certezas moram em gaiolas, dizia o Fyodor Dostoiévski, né? Naquele Os Irmãos Karamazovski. As verdades que geram essa proteção são também verdades que nos engaiolam. Parece que o povo perdeu a alegria de viver o vazio. E dizia o Fyodor que os voos, os nossos voos, só podem acontecer no vazio. E dentro das gaiolas, há segurança, mas não há voo. Ninguém bate asa. E aqueles pássaros, Cláudio, que nasceram com um plano de voo dentro de si, que não precisam de um brevet para voar, se veem engaiolados nessas seguras verdades. Esses caras estavam morrendo e nem percebiam que estavam morrendo. Eles estavam sendo destruídos enquanto seres humanos, porque, assim, as Escrituras, elas nunca foram uma prisão. Paulo diz que a lei é boa, é santa e agradável. Qual é a lei que não é boa, não é santa e não é agradável? É essa lei do rebanho, que distorce a grande lei, a magna lei, a rainha das leis, e faz dessa Escritura, uma verdade limitadora, de regras domesticadoras. E se rompeu com esse espectro domesticador, se sente ameaçado pela selvageria interna. Por quê? Não é uma verdade que transforma, que conforma. A rebeldia continua dentro. Entende? Uhum. É aquele texto que nós citamos semana passada, né, que tocamos na semana retrasada, que falava sobre aqueles caras que apedrejaram Estevão em nome da lei, que queriam matar Paulo em nome da lei. Que lei é essa? E eu volto a repetir, a lei do rebanho. A lei que mantém o homem do rebanho protegido dentro do rebanho. Então, se a ovelha é negra, ela não pertence ao rebanho. Enquanto que as ovelhas negras, ao meu ver, podem ser as mais brancas do rebanho. A verdade do rebanho, ela adestra, né? Sim, controla, domestica, controla, aprisiona. Não dá liberdade de pensamentos, né? De caminhar livre, de voar, né? Sim. Eu já me senti dentro disso, dessa prisão. Encabrestado, sem poder, tendo uma asa, mas eu não podia voar. Minha asa era condicionada, podia abrir as minhas asas só até aqui. Eu não tinha liberdade de me expressar. Sim. Então, já me senti, eu sei o que é isso. Sim, sim. Né? E tendo a verdade de Deus, sabendo o caminho libertador, mas eu era rebelde. Porque a verdade do rebanho, ela te põe como rebelde. Sim. Não, se você não está conosco, você é rebelde. Esse teu pensamento é rebeldia. Né? Sim. E quando Jesus nos liberta, a gente vê, meu Deus, como o Senhor está interessado em quem eu sou e como eu penso. Né?
como ele sempre pergunta, você entendeu? É porque ele sempre vai perguntar para os discípulos lá na frente, vocês estão entendendo? Eu não tinha essa liberdade, ninguém perguntava, Loide, você está entendendo? Porque, na verdade, do rebanho não há essas perguntas, não há indagação, só há direcionamentos, não há o processo conversacional de escutar e deixar você falar, né? Porque é domesticado. Né? É isso que eu entendo, bispo. Sim. Olha, eu vou fazer uma reflexão, Cláudio, baseada numa fala do Paulo Passos. Ele diz o seguinte, que a moral, ela oprime o sujeito, a ética liberta. A moral sai da boca do outro, a ética da própria consciência individual. Essa lei moral, ela é sempre opressora. Quando nós começamos a ser constituídos como sujeito, nós fomos constituídos pela lei moral, pela lei que sai da boca dos outros. Não pela ética, mas pela lei moral. A interdição. A lei moral é a interdição. Aquilo que nos interdita. Deixando de ser animais humanos para nos tornarmos seres humanos, nós somos constituídos, fundados nessa interdição. Somos cheios de interdições. E a interdição é a lei moral. Eu não estou dizendo que a moral ela é péssima, ela regula relações, ok? Mas há uma lei moral, voltando aqui para essa conduta religiosa, há uma lei moral que parte da boca do outro que nos aprisiona. Nós temos a lei da consciência. Paulo, em Romanos, diz que nós temos a lei da consciência, né? Ou seja, cada um de nós também tem dentro de si a ética, que parte de nós. A moral parte do outro, parte da cultura. Outro dia estava até discutindo sobre a questão da poligamia, né? Que é uma lei moral. Nos países poligâmicos, não há qualquer infração, não há qualquer erro por causa da constituição daquele país, a cultura. Então, eles vivem lá a poligamia. Não são muitos hoje os países poligâmicos, né? Dá para se contar no dedo. Então, nós que somos de uma sociedade monogâmica, olhamos para uma cultura poligâmica e dá arrepio. A gente quer condenar, quer acusar, e o cara vive dentro dos parâmetros da moral do seu país. Mas a lei moral religiosa é tão severa que ela pega os seus parâmetros e quer colonizar a cultura alheia, né? Então, isso é muito severo, né, Cláudio? Exatamente, bispo. Eu estava analisando a sua fala, né, sobre a verdade do rebanho, e eu até digo que a verdade do rebanho condiciona o rebanho à lei carcerária, né? Condiciona o rebanho à lei que aprisiona. Eu levei um tempo para entender isso, né, e entendi que enquanto a lei aprisiona o rebanho dentro da verdade do rebanho, eu entendi por que o Espírito liberta. Porque eu tenho um texto que quando o Espírito te liberta, tu verdadeiramente será livre. Aí eu venho trazer a verdade divina, né? A verdade do Espírito, a verdade que realmente condiciona o rebanho, que está preso dentro do rebanho, a enxergar a porta da gaiola aberta e conseguir voar no vazio, como se eu conseguir contemplar que além daquelas paredes, além daquela gaiola, há uma outra vida, há um tipo de liberdade que ele mesmo não teve a oportunidade de experimentar. Aí vem as doutrinas, vem as leis, vem o condicionamento do rebanho, a prisão do rebanho para impedir que o rebanho consiga enxergar o sol, consiga ver, contemplar que tem coisa muito mais além daquilo que lhe é imposta. Né? Aí você fala do caráter, né, da ética, da moral, né, de como isso é importante, né? Quando nós começamos a vivenciar isso e contemplar a possibilidade de vivermos bem, eticamente bem, né, e podermos nos apropriar
aquilo que o Espírito, que o Divino nos proporciona, nós conseguimos romper essa gaiola. Infelizmente, o que acontece é que quando o rebanho consegue romper a gaiola e consegue contemplar o campo, né, aquela pastagem que está muito mais além disso, em algumas situações esse rebanho ele é tolhido, ele é taxado como louco, ele é taxado como impuro, ele é taxado como um maluco dentro daquele âmbito religioso e não é visto com os bons olhos. Aí eu trago, ele é tido como uma ovelha negra. Sim. Né? Talvez a ovelha negra de dentro do rebanho seja a ovelha mais branca, mais coerente que exista. É a ovelha que consegue ver além da gaiola, ver além daquilo que o aprisiona. É que o hábito, Cláudio, de viver dentro da gaiola, às vezes se torna tão forte que o medo de viver fora da gaiola é muito grande. Eu conheço pessoas que não suportam o conceito da liberdade, porque elas não conseguem viver em liberdade. Elas vivem em pleno conflito interno, numa rebeldia interna. Então, ela precisa da gaiola para viver. Minha bisavó, ela viveu num período logo após o abolicionismo, né? Então, ela me contava que ela ouvia em algumas fazendas próximas a que ela morava os fogos de artifício comemorando a liberdade, porque ela foi, à medida que se aproximava do interior, mais tardia era a lei da alforria, né? Mas ela diz que alguns escravos decidiram não abraçar a liberdade, porque não sabiam mais como viver em liberdade. A liberdade é um conceito perigoso para quem não sabe viver em liberdade e nem deseja. João registra uma fala de Jesus muito preciosa, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade divina é libertadora. Não é uma gaiola, porque ela vai atuar na minha essência. É a verdade que me transforma. Não é a verdade que me conforma. Se a gente presta atenção, essas duas palavras têm a mesma raiz, forma. Uma coloca você dentro de uma forma, conformar. E a outra tira você da forma, transformar. A verdade divina nos liberta porque ela nos transforma. E a verdade do rebanho, ela me conforma, me coloca dentro dessa forma. Mas eu passo tanto tempo, eu tenho o alpiste que me alimenta, eu tenho a água, eu nunca vou provar os rios, porque tem uma canequinha, um depósito, sim, um bebedourozinho dentro da minha gaiola. Então, eu não morro de sede, eu não morro de fome, mas eu não posso voar. O plano de voo vai morrer comigo. Vou viver frustrado, porque eu nunca vou ser eu. Eu vou estar condicionado à moral do rebanho. E o condicionamento ele é tão sério e tão eficaz. E severo, né? Severo, que esse condicionado, bispo, às vezes quando você coloca o pássaro que é condicionado a viver dentro da gaiola, mesmo sabendo que tem asas, como o senhor falou, que dentro dele há um plano de voo, e você condiciona ele tanto dentro daquela gaiola que se você botar ele no poleiro e tirar a gaiola, ele vai continuar no poleiro. E não vai saber voar, não vai ter forças para voar, não vai conseguir voar porque ele foi condicionado a viver naquilo. Né? Ele não foi transformado, e eu vou trazer a verdade divina que transforma, tira da forma. Ele foi conformado a viver aquilo. E muitas pessoas estão conformadas a viver no seu mundo ali de aprisionados mesmo. Precisam ser transformados. Transformado por quem? Pela verdade. Como você falou, a verdade, quando a verdade é pura e verdadeira, quando a verdade liberta, quando a verdade te tira desse condicionamento, ela muda a situação de vida. Sim, ela muda o teu entendimento. Claro. Ela muda a tua visão. Isso é transformação. Isso é metanoia. Isso é arrependimento. Exato.
Eu trabalhei, na época em que eu servi a pátria, eu trabalhei num setor chamado TAI, Tráfego Aéreo Internacional. Eu trabalhei numa seção que se criava nessa seção os planos de voo para os pilotos. Tudo muito bem detalhado, com exatidão, com precisão. Quando eu falo de plano de voo, eu fico pensando no trabalho que Deus teve com cada um de nós, colocando detalhadamente a nossa rota, o nosso percurso, e ficar dentro de um hangar sem poder voar, tendo um plano de voo para cumprir, é muito frustrante. Gente, nós vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Muito bem, gente. Voltamos aqui à nossa programação. Eu só quero fazer uma ressalvazinha. Quando eu falei sobre a poligamia, não está aqui um defensor da poligamia, ok? Eu acho que a poligamia, Cláudio Lloyd, é uma das mais difíceis estruturas domésticas. Sempre há muito conflito. Eu acho que a sociedade evoluiu da poligamia para a monogamia, e eu acho particularmente que a monogamia é o melhor estado dessa estrutura doméstica. Você vê, por exemplo, Davi, que era polígamo, você vê Abraão. Vou pegar só esses dois personagens para não falar de outros mais, porque são dois bem pitorescos, né? Os conflitos domésticos, por exemplo, a relação entre Sara e Agar, né? Ismael e o Isaac. Você vê o conflito de Absalão e seus irmãos. O conflito da hierarquia, que quem assume é Salomão, que não era o primogênito. Havia sempre muito conflito nessa estrutura poligâmica. Tem outros que eu não vou abordar, mas só para você entender que socialmente a poligamia é um regresso ao estado de conflito na relação doméstica. Se na monogamia nós já temos tantos conflitos, você imagine uma relação poligâmica. Então, eu só quero arrematar isso aqui para que alguém não possa pegar uma coisinha aqui e ali e achar que eu sou defensor da poligamia. Eu não sou. Naturalmente, o conflito naturalmente vai haver um conflito relacional. Né? Vai. Não vai é haver só porque... por disputa de atenção, disputa de posicionamento familiar, com certeza. Disputa de quem é mais querido, de quem é menos querido. Acho que é um problema muito sério de quem vive, né, de quem experimenta viver esse estilo de relacionamento, que é o estilo poligâmico. Né? Sim, então, exatamente. Gerenciar isso Sim. é uma coisa complicada. Você imagina, na monogamia, migrou, né? nós só temos uma sogra, na poligamia são várias. Ou desculpe, sogrinha. Ou não pode... Sogrinhas, vocês que são sogras, só uma brincadeira jocosa aqui, um xixi da minha parte. Eu não vou fazer nenhum comentário. Então, assim, só fazendo esse arremate, né? E lembrando a você que o plano de voo que Deus colocou dentro de você não faz você voar para o pecado, faz você voar para a vida, não é? Exatamente. Que bênção, Liberdade não é um estado de pecaminosidade. Liberdade é um estado de responsabilidade e de consciência com a própria vida, não é? Então, nem viver direito a gente pode quando a gente está dentro de uma gaiola, não é? Então, também era outro arremate que eu queria fazer. Não há espaço para se movimentar, bispo. Não há. Não há espaço para se movimentar dentro de uma gaiola. Você pode ter isso por experiência. Você vê um passarinho quando ele começa a se agitar dentro de uma gaiola, quando ele toma consciência de que dentro dele há um plano, né, de que ele consegue voar, ele começa a ficar agitado, começa a bater nas grades da gaiola e ali Sim. não há espaço. Sim. Não há espaço para nada. É como eu estou falando, liberdade não é, né? Como você disse, desculpa. Você agora me atropelou também aqui. Liberdade não é... Pecaminosamente. Viver pecaminosamente, não é isso, né? Está dizendo, tá confundindo liberdade com libertinagem. Né? Mas a liberdade no espírito é algo que te condiciona a ver o mundo, ver as coisas como Cristo olha, como dentro da liberdade divina, de que você pode sair, você pode voar. Sim. Que Deus te deu asas
para voar e voar numa altura que você nem imaginava que conseguiria voar. Sim. Olha, essa relação de amor com a vida, Lloyd, eu tenho dito repetidamente que para se viver uma relação de amor é preciso 3 coisas preciosas: dar asas para voar, chão para pousar e motivos para ficar. Uau! Se você não conjuga essa tríade na sua relação de amor, seja lá com quem for, ou que expressão de amor for, seus amigos vão embora e não voltam mais, seu marido vai embora e não volta mais, sua mulher vai embora e não volta mais, porque amor, ele consente 3 conceitos que precisam estar juntos e sendo ativados. Asas para voar. Se você está numa relação que cortam suas asas, tem o mesmo efeito da gaiola. Prisão. E um relacionamento não é uma prisão. Um relacionamento é a condição da potencialização da minha vida e da vida do outro, seja lá quem for. Então precisa se dar asas, a gente precisa se sentir livre, a gente precisa se sentir voando junto. Não um voando e outro com as asas cortadas. Voando ao lado. Chão para pousar, porque a gente precisa dessa realidade do chão e precisa ter motivos para ficar. Se eu não encontro motivos para ficar, eu vou e não volto. Se eu não encontro chão, eu me espatifo. Então, 3 coisas são importantíssimas na relação de amor: chão para pousar, asas para voar e motivos para ficar. Jesus está falando para os religiosos, dizendo que no coração... Me lembra também aquela relação que Jesus tem, nós já lemos sobre isso, Jesus está discutindo com os fariseus, e ele diz assim: antecederão vocês no reino as prostitutas, os beberrões, os publicanos, os pecadores, vão anteceder vocês. Para quem Jesus está falando? Nos interessa isso. Para quem? Para os religiosos. Os religiosos que pensam que estão de pé, apoiados nas muletas das verdades do rebanho, que não são verdades libertadoras, são verdades aprisionadoras. A verdade não aprisiona, a verdade liberta, nos dá a condição da liberdade. E voltando lá, liberdade não existe se não houver responsabilidade. Então, a verdade que nos liberta é também a verdade que nos implica responsavelmente pela vida. Voar com responsabilidade. Claro, voar com responsabilidade. Você tem todo um céu para voar, mas até voar a gente corre risco, né? Sim. Há verdadeiras montanhas de gelo lá em cima, e se você não tem responsabilidade, você se explode numa delas. Né? Por isso os radares estão ali para impedir que os aviões se choquem com as nuvens de gelo, nuvens, né? Isso. E acabem cometendo um acidente. Então, a verdade divina é a verdade que nos equilibra. É a verdade, é o radar. O nosso espírito é esse radar que em liberdade podemos caminhar, não é? Isso, nenhum pássaro livre, ele é irresponsável no seu voo. Não existe. Até o pássaro que nasceu em liberdade, quando voa, ele voa com responsabilidade. Ele tem dentro dele, no seu plano, o trajeto que ele vai conseguir andar. Ele sabe a altura que ele consegue voar. Ele sabe até que ponto ele consegue descer, aonde ele consegue planar, como ele consegue, em que ponto da rota do vento ele consegue se manter plano. Então, há toda uma responsabilidade nessa liberdade. Né? Da mesma forma, somos nós, quando recebemos a liberdade no espírito de voarmos. Isso não quer dizer que iremos levar ou deveremos levar uma vida irresponsável. Não, jamais. Devemos sim viver essa liberdade, mas sabendo que nós temos que ser responsáveis com aquilo que o Senhor nos entrega à mão. Né? A liberdade do espírito, ela não nos impulsiona à libertinagem nem ao pecado.
Eu sou livre para viver Jesus, eu sou livre para viver a graça de Cristo, eu sou livre para viver a palavra de Cristo, eu sou livre para viver a vida que Ele me deu, mas com responsabilidade. Eu sou livre para voar, mas o meu voo ele tem que ser responsável. Ele deve ser responsável. Porque se ele for irresponsável, vai acontecer. Eu vou me chocar contra uma montanha e vou explodir. Eu vou bater numa árvore e vou explodir. Até os pássaros cegos, eu vou dizer assim, até os morcegos, né? São pássaros cegos, né? Não são nem pássaros, na verdade, né? Mas eles, quando voam com responsabilidade. Porque eles têm o auxílio de seus radares que os impedem ali de se chocar com os obstáculos e até entre eles. Há uma responsabilidade muito grande no voo. Nenhum voo é irresponsável. Sim. Maravilha. Eu quero me pegar ao último versículo que você leu, antes da gente passar para o versículo 46. Ele diz assim: assim que essa geração se parece. Vocês pensam que por remover o lixo da sua vida estão prontos para Deus. Mas, como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Ai, caramba, isso aqui dói. Porque, novamente, isso aqui trata da moral e da ética. Ok? Remover o lixo é uma questão da moral. Ok? Remover o lixo é uma questão da moral. Ninguém pode moralmente me condenar, porque eu ando certinho. Mas Jesus está indo mais profundamente, além da aparência. Aparência nada mais. Me lembro até do corinho, né? Mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, não é? Receptivo fala do interior. Sim. Ele diz, vocês ficam tirando lixo, mas os demônios estão voltando. Você limpa a casa e os demônios entram. E voltando pior. E voltando Vai ser pior. É. Voltando pior. Olha que coisa séria que Jesus está falando. A gente fica preocupado em tirar os lixos, mas o coração não está receptivo à mensagem do reino. Então eu sou... Não está descendo para o coração. Não desce, não escorre. Não. Eu obedeço a leis, a regras, mas não desce ao coração. Então, a casa fica limpa, mas os demônios estão voltando. Porque o interior não foi transformado. Aquilo que aparece não é sempre o que é. Nós somos muito enganados pelos nossos olhos. Nem sempre aquilo que parece que é de fato. Mas como a gente está nessa era de parecer ser, é tão mais importante do que ser. Eu estava ouvindo uma entrevista ontem com o seu Jorge, e um cara lá do clube que ele foi cantar, e para que vocês que não acompanham as notícias, era um show e o racismo estava lá. Ele falou alguma coisa sobre a defesa do negro e tal, e começaram a vaiá-lo e tal, e o cara disse assim, um dos responsáveis pela organização do evento, mas também vestido do jeito que ele estava, né, de moletom, não era adequada essa vestimenta. E ele dizia, não importava o que eu estava dizendo, era como eu estava vestindo. O que não era inadequado? Porque eu estava vestido de moletom, aí o cara ainda disse, não, é artista, é assim, né? Como se aquilo que aparenta ser tem mais importância do que se é. Eu ouvi a fala dele, foi assim, sem retoque, uma fala boa, livre, limpa, contra o preconceito racial. E quando ele terminou, ele foi vaiado, ok? Uma repulsa odiosa. O cara tinha que estar de terno, gravata, ele estava de moletom. E aí ele foi vaiado por causa da aparência dele, né? Mas também do jeito que ele estava vestido. E tem alguma desculpa se a menina está vestida de biquíni na praia, isso é uma condição dela ser atacada sexualmente por alguém?
Uma mulher está no ônibus, isso permite que o outro ejacule nela? Sabe? Esses consentimentos, né? Mas também não há, porque não há ética. Há um padrão moral, mas não há ética. E Jesus diz, pode tirar o lixo. Vocês estão tirando o lixo e achando que está tudo bem, mas não trata do interior de vocês. Vocês só estão tratando daquilo que as pessoas veem. Jesus sempre flagrou essa coisa ética dele, né? Quando fala do endro e do cominho, do dízimo que eles davam, né? Das ofertas de libação, no entanto não honravam pai e mãe. Jesus vai sempre ao cerne, não é? Onde ninguém está olhando. E quando mexe ali, o que traz de lixo, mais lixo, né? Mais coisas que vai sendo. Sim, minha filha tem uma canção, acho que vocês se lembram dessa canção, chamada Super Eu, e ela diz assim, onde você não está, onde ninguém está, esse é você. Quem sou eu? Eu sou quando eu não estou, quando ninguém está. Esse sou eu, quando eu me vejo em mim mesmo. É esse eu flagrado quando eu não estou, sabe? Quando ninguém está, esse sou eu. Quando eu perco a vigília, quando eu perco o policiamento, esse sou eu. Eu não sou quem sou quando todo mundo está vendo ou quando eu estou em alerta. Eu sou quando eu estou comigo mesmo, eu com meus comigos. Eu me encontrando em mim mesmo, nu, sem ninguém, sem meus filtros de censura, sem minhas regras morais. Esse sou eu. Eu sou quando a moral não existe. É sério que eu estou falando, né? Tremendo. Desculpe se eu machuco alguém aqui, se eu crio alguma confusão. Eu sou eu quando você é você. Exatamente, quando eu deixo você ser você. Me deixa ser eu. Aliás, Lloyd, eu só posso ser eu quando você é você. Isso mesmo. Se eu não deixo você ser você, eu não consigo ser eu. Eu vivo essa farsa, né? Eu vivo essa farsa. E como a gente encontra no mundo religioso verdadeiros farsantes, hipócritas, que não foram traspassados pelo Evangelho, por alguma lei, por alguma regra, mas pelo Evangelho não, porque nunca foram libertos. Internamente, não. Internamente, não. Eles são cheios de gaiolas internas. É triste eu dizer isso, mas isso precisa ser refletido em alguma mesa. E eu estou aqui rasgando meu coração, junto com vocês, para a gente refletir nessa condição, né? E achamos que estamos limpos e vazios, né? Limpos e vazios. Limpos e vazios. Perfeito, Lodi, parabéns. Limpos e vazios. Merece uma canção profunda, né? Merece ser poetizado. Os limpos e vazios. Porque não tem nada dentro deles, porque não tem Cristo dentro deles. Não. Tinha Cristo dentro dos fariseus? Estavam limpos, sem acusação formal, mas estavam vazios, propensos aos 7 demônios. Isso. Perturbadores. E é uma comparação que Jesus faz nesse texto, né? Ele usa essa parábola para dizer ao povo de Israel, olha, veio a mensagem de João, veio a minha mensagem, limpou a casa, né? E ele fala assim... Inclusive, nesse versículo, ele diz assim, vocês pensam que por remover esse lixo, foi removido com a mensagem do Evangelho, tá? Vocês estão prontos para Deus, mas como vocês não foram receptivos, não adiantou essa limpeza, porque a casa de vocês está vazia. E se é uma casa vazia, vai vir o mesmo demônio com mais 7 demônios e vai entrar nela de novo. Aquilo que foi tirado de vocês através da palavra, através da pregação... Não surgiu efeito nenhum. Vocês continuam as mesmas pessoas. Né? Vocês não quiseram o morador novo, não aceitaram Jesus, né? Não quiseram o morador novo. E eu trago até uma reflexão, Bispo, a respeito de quem nós somos, né? Que aos olhos do que não nos vê, nós somos quem somos. Né? Quem não está vendo nesse momento, quando nós saímos dessa visão, nós conseguimos ser quem nós somos mesmo. Eu acho até interessante uma frase que o senhor usa, vez por outra, né, quando está pregando.
de que cristãos nós somos entre os domingos. Entre os domingos. A ali. vida cristã acontece aí. Exatamente, a vida cristã acontece entre os domingos, não só ali no dia de culto, onde você pode ser o cristão que você quiser. Né? Mas no teu dia a dia, no teu cotidiano, você é quem realmente você é. Né? Você vive realmente a vida que você vive no teu dia a dia. É ali que você consegue ser quem você é. Não só dia de domingo, é só uma representação. É figurativo. Eu digo, você ser um cristão, você ser um crente figurativo dia de domingo. Vai lá vestido de santinho, bonitinho, né? Todo limpinho por fora, mas por dentro não tem nada, como diz a Lloyd. Né? Por dentro você é vazio. Né? Vazio. E a figura esse vazio, do sepulcro caiado. É a figura do sepulcro caiado, exatamente. Como Jesus se referiu aos fariseus. Vocês são sepulcro caiados, vocês são só bonitos por fora, mas por dentro só há lixo, só há podridão. Não tem nada. E é interessante uma frase no texto que o senhor usou agora há pouco, quando diz, olha, as prostitutas, os beberrões, esses precederão vocês no reino. Né? Esses serão seus antecessores, virão primeiro. Né? Se vocês acham que já chegarão lá, eles virão antes de vocês. Né? Eles entrarão antes de vocês. Não se enganem. Não se engane, porque a religiosidade que vocês acham que tem, que são, não levarão a lugar nenhum. Frente, né? Acho que está na frente, né? Que está ali privilegiado, que está numa condição porque está ali todo dia fazendo as suas obrigaçõezinhas religiosas, usando seus penduricalhozinhos, e por isso já estão garantidos. Não é bem assim, não. Tá? São só... Aquela limpeza é bem mais superficial do que às vezes a gente imagina. Né? Tá tudo bonitinho por fora, mas por dentro o que existe é só um limbo. É uma coisa sem consistência que não tem substância, não tem nada. Né? Tá um sepulcro só. Então, acho que uma reflexão, e é muito bom o que nós estamos falando aqui agora, bom estar compartilhando, né, com o povo, é nos levarmos a nossa mente a entender que esse vazio, ele existe, né? E é uma coisa real dentro do nosso mundo, dentro das igrejas, e que nós precisamos mesmo estar ouvindo algumas verdades para cairmos ali no entendimento de que muitas coisas precisam mudar em nossas vidas. Nosso entendimento, ele precisa ser transformado. Sim, Cláudio, assim, e Lloyd, é só uma pergunta retórica. Ela não tem necessariamente a obrigação de ser respondida, mas a igreja de hoje se parece com Cristo? A igreja de hoje, ela se parece com Cristo? Ela responde à vida como Cristo? Eita! A igreja de hoje é palavra viva, palavra que vive? O evangelho pode ser lido através da nossa vida? É uma pergunta que nos remete a essa questão que você falou, limpos e vazios. A gente não mata, a gente não adultera, a gente não cobiça, mas como que está lá dentro, não é? Qual é a semelhança que a igreja de hoje tem com Cristo? Eu tenho pensado porque minha função é pensar, é ouvir, é comunicar. Tenho algumas missões na vida. Além de proclamar e ensinar, né, querigma e didaquê, é o que Paulo fazia lá em Roma, né? Pregando o evangelho e ensinando as coisas concernentes a Jesus. Eu tenho essa tarefa e eu perquiro comigo mesmo. Não quero criar peso para ninguém, mas se eu posso influenciar com minhas cogitações, eu vou fazê-lo com a permissão de quem me permite fazê-lo, não é? Pode entrar no ouvido e sair no outro, mas se a gente está levando a sério o evangelho, a gente tem que pensar essas coisas, né? Sim. Não a partir da comunidade lá de fora, mas da comunidade de dentro. Eu tenho parecido com Jesus? Eu me pareço com ele? Ou eu continuo julgando como os fariseus faziam? Condenando como os fariseus faziam? Usando o espectro da religião, eu quero saber da vida das pessoas ou eu quero saber como elas estão? Eu quero o quê? É a notícia
O que aconteceu ou como você está? A gente passa por conflitos e, às vezes, tudo que a gente espera que alguém se aproxime e diz assim, como você está? O que eu posso fazer para estar contigo, te ajudar? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é o que aconteceu? Quer notícia? Não quer saber de mim, quer notícia. Então, essa igreja não se parece com Jesus efetivamente. A gente tem que refletir se a gente quiser mudar alguma coisa, né? Isso mesmo, bispo. Eu quero notícia ou eu estou realmente interessado em fazer alguma coisa? Isso me lembra lá em Neemias, né? Quando ele perguntou como é que está Jerusalém. Ele estava realmente interessado. Quando deram a notícia para ele que Jerusalém não estava sendo reconstruída, que eles tinham parado no tempo, naquela ideia da reconstrução, ele se interessou tanto que ele pediu uma folga para o seu rei, para que ele fosse atender aquele momento. E, né? Verdade, e ele foi. Cara. É o interesse, não pelo que está acontecendo, mas pelo que está acontecendo no mundo das pessoas, né? Gente, vamos ali tomar um cafezinho? A gente volta já já. Olá, minha gente! Chegamos agora aqui para o terceiro bloco da nossa programação. Esse é o programa Café com Bispo. Me encontro aqui com meus dois queridos amigos, Lloyd Nogueira e Cláudio de Jesus Silveira, para o programa de hoje, que está dando pano para manga, né? Espero que esteja contribuindo de alguma forma a nossa reflexão para que a gente possa ver sem traves, sem ciscos nos olhos, para que a gente veja com o coração as verdades divinas que são capazes de nos libertar. E nós estamos avançando, Lloyd, estamos no capítulo 12, e vamos fazer a leitura do versículo 46. Vamos ler até o versículo 50, ok? E vamos parar para refletir. E depois nós vamos entrar no capítulo 13. Se você está com a Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 12, versículo 46. E vamos fazer a leitura e a nossa seguinte reflexão, ok? Vamos lá, Lloyd? Vamos lá. Jesus... Ele ainda falava à multidão quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora, tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos: olhem bem, estes são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência de laços de sangue. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão, minha irmã e mãe. Olha... gente. Vamos tocar em vespeiro, bispo? Gente, isso aqui é vamos forte. Tocar em vespeiro, mas vamos botar uma fumaça primeiro. Vamos botar uma fumaça primeiro para às vezes se acalmarem, né? Tá. Gente, Jesus não está minimizando sua relação doméstica. Ele não está desprezando os laços de família. O foco dele está nas relações sinceras do coração. Quando ele diz meu pai, ou minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade, que o laço de sangue não é mais importante do que a obediência, na verdade ele não está desprezando a família. Não é um desprezo a Maria e a seus irmãos. O que ele está é focando noutra área. Olha como que o texto vai se desencadeando para a gente entender. Se a gente não contextualizar, parece que Jesus está desprezando os laços familiares, os consanguíneos. E não é disso que Jesus está falando. Ele está evidenciando as questões do coração. Lembra que a gente está batendo o tempo inteiro aqui? Nesse grupo de pessoas que estão ali por perto, que tiram o lixo, mas continuam vazios. Essa é a questão, esse é o ponto que Jesus está tocando. Não é um desprezo a Maria, não é um desprezo a seus irmãos. Jesus era um rabi, né?
E ele usa essa conduta talmúdica, né? Que é sempre responder com uma pergunta, né? É uma espécie de linguagem socrática, né? Sempre respondendo com uma pergunta, Por quê? Ele quer abrir caminho. Isso. Na filosofia judaica, esse método talmúdico, ele é usado para que uma verdade seja mais esclarecida, porque uma pergunta vai nos aprofundando. As perguntas nos aprofundam. Quem pergunta quer saber. E na medida que a pergunta é feita, a gente vai se aprofundando na questão. Essa faz parte da filosofia judaica, né? Que é o que a literatura chama de método talmúdico. Algumas vezes, Jesus vai responder com pergunta. João Batista vem de Deus, não vem de Deus? Ele responde com uma pergunta, e mais uma pergunta, para clarear, para esclarecer o cerne. E o cerne não está nos meus vínculos familiares. A minha relação familiar e a minha relação com o mundo do lado de fora está diretamente relacionado com as questões do meu coração. Por isso que ele fala da obediência, que é mais forte do que os laços familiares. Porque a minha singularidade... Lodi, você tem 2 filhos, eu tenho 3 filhos, tu tens 3 filhos. A minha pergunta a vocês é, quem vocês acham que são seus filhos? Aqueles que estão quando vocês estão, ou aqueles que são quando vocês não estão? Vocês conhecem seus filhos? De fato conhecem? Ou a gente se engana com a verdade que acha que conhece? Porque ninguém conhece exatamente ninguém, porque nós somos dotados de singularidade, que é aquela nossa parte mais íntima, é o eu, não é? É o eu. Não, como é que se forma o eu de cada um de nós? Outro dia, acho que eu estava falando sobre isso. O nosso eu é formado pelo cardápio do outro. O nosso eu é formado pelo que o outro quer que eu seja. Então, me dão um nome, me dão conceitos e vão colocando. Eu dizia até que até os 3 anos, a criança não se reconhece como eu. Ela se reconhece na terceira pessoa do singular. Quando ela está com fome, ela diz, mamãe, Cláudio quer mamar. Cláudio é ele na terceira pessoa. E ele não fala na primeira pessoa, porque o eu dele está em formação. Ali pelos 3 anos de idade, ele começa a se reconhecer como eu. Mas ele ainda não tem um eu formado. Porque ele agora é o Cláudio que a mamãe disse que era, que o papai disse que era, que a cultura disse que era. Então, o nosso eu é formado pela cultura, pelo que está do lado de fora. Mas há um eu em mim que não é o eu do cardápio do outro. Espero não estar complicando nada aqui, mas só para a gente pensar, não é? A minha relação com a vida é com um eu que sou eu e que não é o que os outros querem que eu seja. E aí a crise, não é, dessa minha existência, as crises existenciais, na sua grande maioria das vezes, Cláudio, está nos sustos que a gente leva com a pessoa que nós estamos nos tornando, que não é exatamente eu. Então, o conflito está entre o eu. É por isso que Jesus diz assim, se você não perder a sua vida em mim e no Evangelho, você não vai encontrá-la. Você só encontra a sua vida, o seu eu, se você perder a sua vida em mim e no Evangelho. Aí você vai encontrá-la. Porque esse nosso eu saudável, esse plano de voo que me pertence, ele não está nas mãos do plano de voo que os outros criaram para eu voar.
Então, esse processo libertador, ele acontece nessa minha interioridade. Não é nos meus laços familiares. É no meu laço de obediência ao eu criado por Deus. Tremendo isso, né, cara? Jesus é maravilhoso quando ele não perde tempo e pergunta: quem vocês acham que é minha mãe, meus irmãos? Exatamente. Né? Quer dizer, tudo que eles sabiam sobre ser mãe, parente, né, família, era aquilo que estava incutido pela cultura. Né? E Jesus aqui traz, né, essa reflexão. Sim. Quem vocês acham, como o senhor acabou de falar, bispo, né? A minha mãe é essa, realmente a cultura, isso que foi colocado na minha mente de ser família, ou é esses que estão obedecendo, esses Sim. que estão fazendo a vontade do meu pai? Né? Ele já tinha dito alguma vez que a comida dele, a bebida, era fazer a vontade do pai. Exato. E agora ele diz aqui que família para ele né, é aquele que faz a vontade do pai. Isso Sim. é tremendo, muda tudo que a gente sabe de cultura sobre ser família, né? Sim, ele não está numa crise existencial quando pergunta, noutra ocasião, aos seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? A senhora andou dizendo aí que tu és Elias, dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és um grande profeta. Sim, mas vocês, o que dizem vocês sobre mim? Quem vocês acham que eu sou? Não era uma pergunta brotada de uma crise existencial. Era brotada da intenção de que se eles tinham perquirido o seu interior mesmo ou não. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, né? Ele diz assim: olha, não foi carne e sangue que te revelou. Isso é revelação. E foi meu pai que colocou isso dentro de você. Você discerniu o meu interior. Uau. Está aqui, gente, o nosso desafio. Discernir esse interior. Prescrutar aquilo que aparentemente é inescrutável. É ir ao ponto, é discerni-lo, é perquiri-lo, é penetrá-lo, é ir além daquilo que dizem, é a minha experiência pessoal nele que cria o vínculo familiar. O meu vínculo familiar com Deus não é gerado pela herança religiosa que eu tenho, mas pela minha penetração nele. Eu tenho dito que novo nascimento é um puxão para dentro. Ele me puxa para dentro dele, ele entra em mim, eu entro nele. É nessa relação que há uma verdadeira fecundação da vida dele em mim, né? Você traz o gancho de Jesus quando ele mostra que o relacionamento com ele, o conhecer dele, ele é mais íntimo que o mais íntimo dos laços sanguíneos. Né? Então, assim, ele não menosprezou a sua família, mas ele pegou a oportunidade de dizer assim que o relacionamento com Cristo, comigo, ele tem mais significância, ele é muito mais profundo do que os laços, ou do que a intimidade com os laços sanguíneos, né? E eu vejo até assim que não, que ele até tinha uma ressalva em relação à família dele, né? Porque lá em Nazaré, lá no versículo 4 você vai ver, Nazaré, quando ele pregou, a pregação dele forçou com que a mãe e os irmãos fugissem e fossem embora para Cafarnaum, saísse de Nazaré. Então, assim, pode ser ali uma ressalva para que não acontecesse a mesma coisa, não. Né? Eu disse no começo assim, vamos atiçar o vespeiro, né? Mas Jesus está falando de intimidade, sim, de relacionamento, né? Do conhecer dele, como o senhor falou, né? Conhecer ele profundamente, intimamente, ver que essa intimidade de relacionamento, ele é mais íntimo do que o mais íntimo dos laços, do que o mais íntimo do relacionamento sanguíneo. Conhecer Cristo na sua profundidade nos permite conhecer as pessoas como elas são. Sim. Né? Porque a intimidade com Cristo nos revela isso, nos dá a possibilidade de conhecer as pessoas como elas são, aceitar as pessoas como elas são. Sim. Às vezes eu falo vez por outra, na oportunidade que tenho com os amigos, de que a nossa vida e a vida cristã, ela só tem sentido
quando nós vivemos essa vida de Cristo na vida das outras pessoas, na vida do nosso próximo. O sentido só existe aí. É o relacionamento da intimidade com Cristo. Ele transpõe, né, ele transborda para as outras pessoas e transpõe muitas das vezes a barreira sanguínea, né, da casa. Ali, e volto para Nazaré, né? Lá em Nazaré, quando Jesus pregava no meio dos seus, que ali era o seu povo, né? Eles rejeitaram tanto essa pregação que obrigaram essa família a sair. A família dele ia se mudar para Cafarnaum, e ali ele, talvez com precaução, mas ele usou isso para dizer, falar de relacionamento, relacionamento com o pai, né? Intimidade de relacionamento. O interior, Cláudio, é o anseio dos poetas, né? Estava pensando aqui numa poesia que diz assim: sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Para entender por que se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. O anseio do poeta é manter uma relação do interior com o interior do interior, para encontrar os motivos. Porque os motivos estão no interior do interior, estão nas minhas regiões inconscientes. O meu inconsciente é o interior do meu interior. É o lugar em que eu sou, onde eu não estou pensando. Tem uma fala de Lacan. Lacan diz que sou onde não penso e penso onde eu não sou. Isso é uma relação do interior, onde estão registradas todas as minhas pequenas fraturas ao longo da vida, né? E essa relação de prescrutar o interior, eu só tenho uma chance de ter acesso, é ouvir cuidadosamente, ouvir qualificadamente para penetrar o interior do interior. Sem os meus silêncios internos, os silêncios do meu interior, eu não consigo penetrar o interior de ninguém. Eu vivo só nesse eu formado pela cultura e não no meu eu verdadeiro, naquele que foi criado por Deus. Gente, nós nascemos de novo. Ou não nascemos de novo. Às vezes a gente passa por rituais religiosos, mas não nasce de novo. Às vezes entrar nas águas batismais é só um simbólico. Tomando um banho, né? Tomando banho. Entra um pecador enxuto, sai um pecador molhado. Não houve transformação. O seu interior não foi ressuscitado. Porque, gente, nós somos maravilhosos nessa nova natureza que nós nos tornamos. Irretocáveis na nova natureza, mas completamente distorcidos. É por isso que a gente julga, é por isso que a gente condena, é por isso que a gente ataca, é por isso que a gente polariza, porque a gente tem um interior deformado e precisa ser visitado, sofrido e ressignificado, Cláudio. Se a gente não sente a dor, se a gente não revive a dor, e a gente fica evitando, mas não é na evitação, é no enfrentamento. A gente lembra, sofre e ressignifica. Esse é o movimento para a vida. Aqui está o despojamento do corpo da carne. Entende? Entendi. Há muitas coisas que estão na nossa carne, que só tem um jeito, despojá-la. E despojá-la é enfrentá-la, vencê-la, sublimá-la, superá-la para uma jornada mais leve. Minhas evitações, às vezes, só aumentam o nível de aflição. Não acha isso, compadre? Na batalha da caminhada, né? Nas guerras da caminhada, a primeira batalha que eu tenho que vencer é comigo mesmo. Eu tenho que vencer com as minhas limitações. Eu tenho que vencer com aquilo que me prende, né? É o interior do interior. Eu falo de externar, né? Eu costumo usar muito uma frase a respeito do expurgo daquilo que te aprisiona,
né? Expurgar é colocar para fora aquilo que é ruim, que está dentro de ti, para que você consiga progredir, para que você consiga evoluir. Se eu não externar, não falar para o meu interior ali, né? Tem que permanecer em silêncio às vezes para ouvir, não conseguir externar isso, eu não posso viver dias bons, não posso ter dias melhores. Isso em qualquer instância da minha caminhada. Quer na minha caminhada profissional, quer na minha caminhada familiar, quer na minha caminhada com Cristo, onde quer que eu ande. Se eu não entender que eu preciso expurgar, que eu preciso externar aquilo que me machuca e recalcar isso, né, recalcar essa ferida, recalcar essa mágoa, recalcar essa dor, recalcar esse transtorno, recalcar esse conflito, como é que eu posso progredir? Como é que eu posso caminhar? Isso em qualquer lugar, quer na minha vida profissional ou na minha vida de comunhão com Deus, né? Eu preciso me permitir ser tratado. Eu preciso me permitir nascer de novo. Eu preciso, como se diz assim, eu preciso internalizar a palavra de Cristo quando ele diz: aquele que está em mim, nova criatura é, né? Aquele que está em mim é uma nova pessoa, nasceu de novo. É uma pessoa que foi tirada, as coisas velhas realmente se passaram, tudo tem que se fazer novo em mim, né? Se eu não internalizar isso dentro de mim, para que essa internalização dessa palavra faça um movimento da desconstrução, eu vou trazer, da desconstrução daquilo que me aprisionava e reconstruir aquilo que vai me libertar, como é, né, que eu posso caminhar, como é que eu posso vivenciar e viver essa palavra e viver esse relacionamento com Cristo? É internalizar, é falar para o meu interior do interior de que eu preciso ter mudança, de que ali precisa ser reorganizado, né? Precisa realmente haver em mim um novo nascimento, uma nova vida, uma nova criatura, ela tem que se formar. Porque senão a velha criatura ela continuará ali, né, se manifestando, né, e impondo a sua autoridade sobre a minha vida. Viver em Cristo, viver essa liberdade, viver esse renovo em Cristo, é se permitir ser renovado. Se eu não me permitir, não tem jeito, bispo. Se eu não cuidar de mim primeiro, né, na batalha da vida, se eu não guerrear primeiro a minha batalha, eu não tenho condição de lutar do lado de ninguém, nem ajudar ninguém a guerrear as suas guerras. Né? Eu tenho que fazer a diferença. Eu estava até botando um pouco, né? Não adianta eu ser neutro ou usar de neutralidade na face da terra. Eu tenho que fazer a diferença. Ou eu vou fazer de um lado ou eu vou fazer de outro. É uma opção minha, é uma escolha minha, é uma decisão minha. Que eu escolho a melhor decisão de fazer a diferença para que outras pessoas possam viver melhor. Mas para isso eu tenho que me cuidar primeiro. Sim. Eu tenho que fazer a diferença primeiro dentro de mim. Sim. A pauta que eu escolho, Lloyd, para conduzir a minha vida, eu tenho duas grandes pautas. Eu tenho a pauta ética e tenho a pauta moral. A escolha da pauta que eu uso para a minha vida é que vai ditar minhas regras. Muitas vezes a gente está achando que a verdade está na pauta moral. E assumo a pauta moral como a pauta principal da minha vida. A pauta moral, eu já disse anteriormente, que a pauta moral é ditada pelo outro. A pauta da ética é ditada por esse novo coração. E muitas vezes eu estou mais impressionado na pauta do outro, na pauta moral, do que na própria pauta ética. É a moral sublimando a ética. É comum, é muito comum. É muito comum isso acontecer. Porque a pauta moral, ela está ligada à reputação. Ao exterior. É a reputação, que vão pensar de mim. Vão pensar de mim. E a pauta da ética, ela está ligada ao caráter. Né? Eu podia chamar de caráter e de reputação. A pauta da ética moral, ela é tão forte que eu me impaciento com o que estão pensando de mim. Se Jesus fosse se guiar pela pauta da moral, se ele fosse se guiar pela pauta da reputação, ele não entregava seus ouvidos àquelas pessoas de reputação duvidosa. E nem lançava essa pergunta: quem é minha mãe, meus irmãos? O que você acha? Sim, ia correr o risco de ser julgado por todo mundo que estava ali. Não. Então, é muito sério isso, Cláudio. Só retomando, a pauta moral, ela está ligada à reputação. E a pauta da ética está ligada ao caráter, ao que eu sou quando ninguém está presente, nem eu estou.
E a pauta da moral é quando eu estou, quando todo mundo está. É como o meu comportamento é conduzido quando todo mundo está, que é diferente quando eu estou sozinho. Tipo assim, o que eu faço em Bariloche quando eu estou sozinho em Bariloche? O que eu faço em Vegas? O que eu faço em Las Vegas quando ninguém está? Esse sou eu. Quando ninguém me conhece, quando ninguém me decifra, quando eu não estou submisso às regras dos olhares dos outros. Esse sou eu. Quer saber quem você é? Esteja num lugar onde ninguém está, onde nem você mesmo está. Esse é você. Deus nos conhece, né, na nossa intimidade. Sim. Porque nos nossos relacionamentos coletivos, nós podemos ser qualquer pessoa. Né? Mas na nossa intimidade, nós somos quem somos. E o que somos de Deus. É ali que verdadeiramente mostramos quem somos. Né? Porque tá só eu comigo mesmo. Né? Eu dizia assim, tem um filme, era eu mesmo e Irene. Né? Então tá só eu mesmo e Deus, e Ele sabe quem eu sou. Na década de 80, um amigo foi a Israel pela primeira vez com um grupo de pastores, e tinha um pastor daquele muito rigoroso, exigente, a moral dele era exacerbada e tal. Quando chegou lá, que ele olhou para o mar, ele tirou a roupa, ficou só de cueca e foi tomar banho. Ele disse, meu Deus, onde está a moral desse cara, né? Que censura os outros, mas toma banho de cueca em Israel. Gente, vamos ali tomar um cafezinho, voltamos já já. Olá, gente, estamos de volta. Acabamos aqui com o capítulo 14, ou com o capítulo 12. É um capítulo maravilhoso. Eu me deliciei aqui, eu espero que você tenha gostado também. Mas se não gostou também, meu respeito, né? Como diz Voltaire, eu posso não concordar com você, mas eu defendo o seu direito de ter sua opinião com a minha própria vida, né? Porque roubar, castrar... Também Bob Marley diz que quando castram de mim, quando roubam de mim o direito de pensar, me roubam de mim, não é? Então, isso não é justo. Acho que foi José Saramago, eu já não tenho mais certeza, mas ele dizia que tentar convencer alguém é a maior atitude reducionista que a gente encontra quando a gente quer um discurso imperialista, né, de convencimento. Jesus nunca quis convencer ninguém. Ele expôs sua vida, expôs sua palavra mais íntima e nunca quis convencer ninguém de coisa alguma. Ele simplesmente pôs a verdade divina que estava nele, sem esse intuito de convencer. A gente precisa aprender a respeitar aquilo que é diverso de nós, aquilo que faz parte do outro, não é? Não tem que concordar. Na verdade, Cláudio, eu aprendo mais com as pessoas diferentes de mim do que as que são iguais. Iguais a mim, eu não aprendo nada. A gente fica só numa conversa de idiota, né? E às vezes só no monólogo, né? Porque parece que está falando consigo mesmo. Sim, falando, isso me agrada, porque agrada meu narcisismo, sim, né? Sim, exatamente. Bom, gente, agora nós saímos do capítulo 12 e vamos para o próximo capítulo. Lendo o próximo capítulo, o capítulo depois do capítulo 12, Lloyd... Capítulo 13º. Não, é o próximo capítulo, sim. Lloyd. Ok, vamos ficar por aí. É o próximo capítulo. Vamos fazer a leitura do próximo capítulo, por favor. Ok, vamos lá. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar no barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíam no meio dos
pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíam em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Será que nós estamos entendendo? Às vezes a gente não entende, Lloyd. A gente é dado aos imediatismos, né? Às vezes a gente vê uma semente eclodindo e a gente vê ela crescendo, mas sem raízes profundas não há sustentação. O grande problema está numa semente que cai num solo pedregoso, porque não cria raiz profunda. A raiz é muito rasa e, vindo o forte calor do sol, derrete tudo, até a raiz. Não é capaz de se sustentar, porque quem sustenta a minha vida são as minhas raízes. Em quem eu estou lançando, em que solo eu estou lançando as minhas sementes. Eu, enquanto semente, preciso encontrar solos que me permitam ser aprofundado, imerso de verdade, porque aqui está a sustentação da minha vida. São 3 sementes. Aquela outra, ela está plantada entre as ervas daninhas. Os espinhos. De espinhos que são capazes de sufocar. Então, assim, isso fala de relacionamentos que são capazes de roubar a minha vida, que são capazes de me sufocar, que são capazes de fazer a minha vida virar esse sufocamento, virar essa condição tão desconfortável de viver. Enquanto que a outra semente cai num solo propício e ela gera uma colheita que não se esperava, abundância. Então, o casamento entre o solo e a semente é uma coisa boa da gente averiguar. Às vezes o que está acontecendo, vou fugir um pouco do cerne do texto aqui, para refletir nessa relação do solo e a semente. Às vezes, Cláudio, a gente está mantendo relacionamentos com solos muito rasos. Sabe, é como aquela história, eu quero dar mergulhos profundos em piscinas rasas e quebra a minha cara. Então, eu preciso ter cuidado com minhas preciosas sementes, conferindo em que solo eu estou lançando as minhas sementes. Porque pode ser que você esteja dando tudo num solo que não produz nada. Entregando tudo a alguém que simplesmente não quer nada. É um solo pedregoso, que não permite aprofundamento, que não suporta relações de aprofundamento. E aí a vida vai ficando sem graça e perigosa, né? Porque, assim, 2 são os perigos aqui: solo pedregoso e solos com ervas daninhas e espinhosas. Os 2 igualmente são perigosos para as minhas sementes. Sim. Então, se eu sou um semeador, eu preciso ter cuidado com os solos que eu estou semeando para não criar expectativas frustrantes. Porque, assim, eu estou lançando minha semente, minhas melhores sementes, porque o que determina a colheita, o que determina a semeadura é a expectativa da minha colheita. Então, eu tenho que investigar o solo, ter cuidado, ser cuidadoso, para que as minhas sementes não sejam sufocadas ou elas não sejam derretidas pela força do sol, que são os intempéries da vida, né? Verdade, bispo. E assim, tem uma semelhança muito grande, uma peculiaridade muito grande em relação aos 3 solos, é que nos 3 o arado passou. Não é verdade? O arado passou nos 3. O que fez a diferença é que cada solo tinha uma particularidade. Um solo era rocha, um solo era espinho, o outro solo ele era fértil. Sim. Né? O arado do relacionamento, da convivência e da experiência, ele sempre vai passar. As tuas decisões,
para manter, se eu estar falando de relacionamento, para manter esse relacionamento é que vai fazer a diferença. Onde você está plantando a sua semente. Em que profundidade ela está se enterrando, ela está se impregnando na terra, ela está penetrando na terra. Sim. O que tem de dificultoso. E isso deixa sinal nos relacionamentos. São as intempéries do dia a dia, aquilo que você vai ver nessa convivência, onde passou o arado da experiência, que vai te mostrar se o solo é bom, se o solo é ruim, se vale a pena você lançar a semente ali ou não. Mas o arado, ele sempre vai trazer à tona a dificuldade do solo. Né? O agricultor, ele sabe disso. Porque se ele passa o arado numa terra muito rochosa, ele vai saber que aquela terra, ele vai ter a consciência que aquela terra não é boa para plantar. Ele planta se ele quiser. É uma decisão é um risco que ele vai tomar. Da mesma forma no solo espinhoso. Ele tem a visão do que aquilo é espinhoso. Ele vai lançar a semente ali se ele decidir, mas ele vai decidir correr o risco. Né? Diferente do solo fértil, quando ele encontra o solo fértil e aquela semente ela vai germinar, ela vai produzir a 10 por 1 e a 100 por 1. Sim. É a decisão dos relacionamentos. Você nunca, eu digo assim, você entra, beleza, você entra no relacionamento, na convivência, isso eu falo em qualquer âmbito, tá? Tanto do emocional, do relacionamento amoroso, o relacionamento com Cristo. Você tem que saber qual tipo de profundidade a tua semente está preparada para penetrar no solo. Tá? Pode ir profundamente se você buscar, né, essa intimidade no solo fértil, mas no solo rochoso e espinhoso você vai correr o risco dessa semente não germinar, né, não progredir, não ir para frente. É uma plantação praticamente perdida. Sabe o que eu paro para refletir, Lloyd e Cláudio? Que na relação com a vida, não há consentimento para o amadorismo. Acho que não, bicho. Né? Quando a gente está pensando em relacionamentos, sejam eles quais forem, a gente não pode ser bobinho, não pode ser amador. Porque o amadorismo, nessa condição aqui, o amadorismo me leva a ter muitos prejuízos, Cláudio e Lloyd. Prejuízos incalculáveis. Então, se eu sou um agricultor que tenho sementes e tenho solos, eu preciso banir o amadorismo de mim e plantar com responsabilidade. Isso, não se distrair. Não se distrair com os solos que aparecem, né? Às vezes o solo... Assim, eu nunca fui agricultor, mas eu tinha um sítio e eu tinha um profissional que ele plantava nesse sítio, né? A gente plantava aipim, como chama mesmo aqui? Mandioca? Mandioca, macaxeira. Macaxeira. Então, era um terreno de solo muito propício. Era um solo de uma terra muito fértil para esse tipo de plantio. Nós colhíamos muito, até vendíamos as caixas para o Ceasa, né? Mas quando a gente começou a plantar, a gente foi examinar o solo, né? Para ver se tinha ali os nutrientes suficientes, se a gente tinha que melhorar a condição do solo, se a gente tinha que corrigir alguma coisa. Mas o solo era tão propício que dispensava os investimentos, porque haverá solo, Cláudio, assim, que serão trabalhosos. Sim. Isso não quer dizer que devam ser inutilizados, mas a gente tem que corrigir o solo para lançar a plantação. Se a gente não corrige a condição do solo, a gente tem uma colheita frustrada. Entende? Embora eu não tenha sido agricultor, mas a gente procurou entender como é que a coisa funcionava, né? Então, quando você faz suas plantações na vida, tenha muito cuidado se o solo precisa ser corrigido. Às vezes falta cálcio, às vezes falta potássio no solo. E se aquilo que você vai plantar vai requerer potássio, vai requerer cálcio, vai requerer magnésio, e não tem, não quer dizer que o solo tem que ser abandonado, mas ele vai precisar ser corrigido antes de fazer a plantação. Eu andei ali pelas parreiras de Petrolina, onde solos eram corrigidos. Cara, achei maravilhoso o que eu vi das uvas que eu experimentei na plantação. Mas eram solos que se permitiram ser corrigidos. Então, não é um problema quando você tem um solo que se permite ser corrigido.
Mas se você tem um solo que resiste à correção, um solo que não se permite ser corrigido, então é melhor você lançar suas sementes em outro solo. Porque você corre o risco de ter a sua plantação completamente seca pelo sol ou sufocada pelos espinhos das plantas daninhas, né? Sim, bispo. Todo solo ele está propício para nascer alguma coisa, né? O solo corrigido, como o senhor está falando, quando ele é corrigido, a boa semente ela vai ali, ela é plantada e prospera. Mas ao solo que não se permite corrigir, a erva daninha, ela toma conta. Porque a erva daninha, aquilo que danifica, ela não precisa de muita profundidade. Às vezes ela prospera ali na superficialidade da vida mesmo, dos problemas, das dificuldades. Ela prospera, né? Se corrigir e você se permitir ser tratado, como eu falei agora há pouco. O arado, ele passa aqui ele passa nos 3 solos. Um ele encontra pedra, outro encontra espinho e outro ele encontra fertilidade, né? Quando você se permite que esse solo seja tratado, você pode ter ali uma vida de espinhos e de pedras, né? De tropeços, de coisas espinhosas que te machucam. Você permite esse solo ser tratado, a boa semente vai ser plantada em você. Ela não vai ser superficial. As ervas daninhas, elas não vão ter lugar para nascer. Elas podem até circuncidar, tá? Mas no solo tratado, que se permitiu ser tratado, só vai produzir coisas boas. É a boa semente. A semente da boa palavra, a semente da fé, a semente divina, né? Da presença do agricultor, que é Jesus, né? Sim. Então, você se permitindo isso, com certeza a gente está na igreja há muitos anos, Cláudio, e a gente é um plantador de sementes do Evangelho. A gente vê muito isso na prática, né? Com certeza. Pessoas que às vezes se alegram, né? E você de cara, vai dar certo, vai dar certo. Isso mesmo, entusiasmo. Tem sementes aqui que elas ficam no raso, né? Pelo entusiasmo, não se aprofundam, né? Tá, o evangelho aqui tá bom, tá sem raiz. Sem raiz, não entra na profundidade. E essas, rapidinho o que acontece? Seca. Daqui a pouco não existe mais. Mas me chama a atenção aqui as primeiras sementes, que diz que enquanto ele estava semeando, fazia o trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e essas, as aves, né, comeram. Não deu tempo de nada. Sim. Essas sementes, as primeiras, as aves chegaram ali, levaram, comeram, alimentaram. Muitas vezes é assim mesmo, as sementes chegam na igreja, naquele solo, não dá tempo, elas já são comidas, já são tiradas do terreno. Né? Já são levadas para outro lugar, não dá tempo de mostrar realmente o que elas viriam a ser. Sim. Né? É muito interessante. As aves, elas são também um elemento externo, elemento externo, justamente. Que roubam do coração. Roubam do coração, né? Roubam do coração. Aqui está falando de coração pedrificado, endurecido, né? Aquele coração que não deu influenciável, tempo, né? Muito motivado. Agora eu estou aqui, olha o que aconteceu na minha vida, e não se aprofunda, né? E aqui que me chama a atenção também, continua, viu, pastor Cláudio? Aqui o crescimento das ervas daninhas no meio dessa plantação, né? E mais à frente o Senhor vai nos mostrar como tratar, né, essa plantação aqui das ervas daninhas. Mais à frente ele vai ensinar que aqui tem um coração entusiasmado que diz assim, a gente vai ali, a gente vai tirar essas ervas daninhas. Aí o Senhor diz, não, calma. E isso é cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho que o teste da árvore será sempre a primeira tempestade. Sim. Será sempre a primeira tempestade. E o primeiro sol, né? E o primeiro sol, o né? primeiro sol. Ali quando a árvore é plantada e quando ela é bem enraizada, a primeira tempestade não vai conseguir arrancá-la. Mas a árvore superficial, na primeira tempestade, ela cai logo, né? É aquela semente da superficialidade. Tá ali, recebeu, tá dando, jubilando, tá gritando, tá glorificando. Vem a primeira tempestade, bispo. Não suporta. Não suporta. A árvore tomba. Né? A árvore cai e às vezes é arrancada mesmo ali na raiz, o vento leva para bem longe, não sabe nem por onde vai. Se procura, cadê aquela árvore frondosa que foi plantada, que estava aqui toda se balançando no vento? Passou a tempestade e levou. Não houve ali um aprofundamento de raiz, né? Cláudio, não tem vida cristã se não foi em aprofundamento.
conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sim. Assim, é uma relação de não esgotamento, o tanto que a gente cresce para baixo. Porque é crescendo para baixo, é crescendo nessa relação de aprofundamento, na nossa relação com Cristo e com o Evangelho de nosso Senhor, é que nossas raízes vão buscando, para aqueles dias de intempéries, a condição propícia para continuar vivo e continuar frutificando, produzindo seus ciclos. Se a gente propõe uma relação com o Evangelho de superficialidade, de oba-oba, não é? Cultica, porque nossa relação com Cristo, ela supera aquela nossa condição cultica, aquela do culto de domingo, do sábado. Ela vai em aprofundamento, ela vai para a vida. E se eu não tiver crescendo nessa relação de aprofundamento, eu não encontro os nutrientes e eu não encontro a firmeza necessária para os dias do vendaval, do sol forte. Não é? Sabe, bispo, e isso é tão importante, e eu vou trazendo isso para o relacionamento cristão, em detrimento da vida do nosso próximo, que o aprofundamento, nosso aprofundamento é tão essencial, é tão importante não só para o nosso relacionamento na vida cristã, mas também para a manutenção da vida cristã das outras pessoas que nos cercam. Eu estava lendo um estudo uma vez de por que as florestas prosperam. Né? Porque as grandes florestas prosperam se os rios passam no meio delas, né? E porque aquelas que estão lá no fundo continuam prosperando. É que as árvores plantadas à beira do rio, as raízes delas se aprofundam tanto que no subsolo, elas criam uma ramificação. Essa ramificação, ela envolve toda a floresta. Sim, elas se as árvores da ponta levam nutrientes para as árvores lá do fundo, lá do início, onde o rio não passa. Quer dizer, as que estão profundamente envolvidas com o solo, tá? Enraizadas, elas conseguem nutrir as árvores que estão lá no final da floresta. Isso é profundidade. A nossa profundidade, ela é tão importante no meio do corpo que isso é um diferencial na nossa convivência coletiva, do corpo. Tá? Eu não tenho como fazer a diferença na vida do meu irmão se eu não for profundo. A palavra de Deus fala de águas rasas, águas medianas e águas profundas. As águas profundas vão fazer a diferença. Quanto mais imerso nós estivermos no Espírito, mais profundos nós estaremos no relacionamento com Cristo. Nós vimos isso na profundidade no versículo passado, anterior a esse, né, de como é importante esse relacionamento, que sobrepõe a intimidade familiar. É a profundidade desse relacionamento que vai fazer a diferença. Se a profundidade do meu relacionamento não fizer diferença na minha vida e na vida do meu irmão, eu não tenho sentido nenhum viver esse cristianismo. Eu estou vivendo um cristianismo de boca. Sim. Eu estou sendo só uma fachada. Né? Então eu vejo dessa forma. Sim. Você está suscitando essa coisa da comunicação das raízes. Eu assisti um documentário que falava sobre essa comunicação. Sim. Tipo, quando vem uma praga, uma raiz comunica-se com a raiz da outra, até de espécie diferente, e para que elas se protejam da praga. Isso. Então, há uma comunicação vegetal que a gente não está vendo, elas se comunicam pela raiz. É assim, a gente profunda se dá muito bem com gente profunda. E gente rasa não se comunica bem com gente profunda. E às vezes porque suas raízes não se entrelaçam, não é? Verdade. Essa relação de interdependência, ela não acontece com gente rasa. Gente rasa não sabe independer ou interdepender. Ou elas são completamente independentes, ou se tornam completamente dependentes. Elas não interdependem, porque elas são inseguras. Suas raízes é que deveriam dar segurança a elas. Porque está justamente nesse movimento das nossas raízes
entrelaçadas, isso é relacionamento em profundidade, onde a gente se protege mutuamente, onde há uma relação de interação entre a minha vida e a vida do outro, né? Gente, que lição profunda, né? Estamos chegando ao fim do programa de hoje, com vontade de continuar, mas falta um minutinho. Gente, hoje, dia 30/10, nosso encontro da noite vai ser transferido para um horário mais tarde, ou de repente nem vai acontecer pela Rádio 92, por causa da apuração, né, dos votos, pode demorar, mas você pode encontrar o Culto das Águias no YouTube. Ele vai estar sendo transmitido ao vivo a partir das 18h30. Você é nosso convidado. Nosso endereço no YouTube, nosso canal é Igreja da Colheita. Você pode entrar lá que o Culto das Águias vai acontecer e você pode participar conosco desde o iniciozinho, né? É muito importante você que quer acessar o nosso canal no YouTube, fazer a sua inscrição, tá? Isso é importante. Compartilhar com os amigos, né? Caso você queira, deseje que essa mensagem também chegue para os amigos. Você pode copiar o link, né? E compartilhar nos grupos, fazer a inscrição e não se esquecer de deixar o seu like. Isso é muito importante, você deixar o seu joinha ali quando você estiver assistindo, porque isso impulsiona o canal da igreja, tá? Então, se inscreva, compartilhe, leve essa mensagem. Acho que muita gente precisa também ouvir, né? Uma mensagem tão poderosa como essa. Obrigado pela dica, Cláudio. Assim. Terça-feira, Lloyd, nós temos o Divã da Graça, às 19h em ponto, pelo nosso canal YouTube, que é o @Igreja da Colheita, né? Bispo. Lá no Instagram, desculpe, no Instagram. No Instagram, isso mesmo. Eu não perco. E cada tema maravilhoso. Semana passada foi sobre a comunicação não violenta. Sim, foi legal. Maravilhoso, viu? Muita gente participando, foi legal, sim. Então, convido você, olha, fique ligado, terça-feira, às 19h. Às 19h, lá no Instagram da Igreja da Colheita. Fique ligadinho. O @Igreja da Colheita. E quinta-feira, nosso encontro de oração. A partir das 19h30 esperamos por você. Amém. Ao vivo, presencial, mas também pelo nosso canal do Instagram, né? O nosso Instagram, repetindo, @Igreja da Colheita. Quinta-feira, 19h30. Gente, um feliz domingo e até logo mais. Shalom para vocês. Shalom.